pelo Facebook. Se alguém amanhã ou depois quiser assistir, tem como assistir ela no Face. Ou indicar para alguém. Bom, basicamente é isso. Hoje acho que nós temos um dia bastante promissor, porque temos dois palestrantes de top, e falarão de temas extremamente toda hora eu tenho que abrir aqui, atual. Então, eu primeiro vou chamar e vou pedir para que comece a fazer o nosso trabalho, porque o nosso objetivo é tentar trabalhar até 2 horas no máximo, para que isso não fique muito longo. Então, nós vamos ter 2 palestras pequenas, de 10, 12 minutos, e que depois, então, abriremos para perguntas. E eu vou pedir a vocês, então, que façam o seguinte, que me mandem as perguntas. Aqui do lado tem um chat, pode mandar pelo chat, a gente vai tentar ler, ou mandar pelo grupo que nós estamos aí do acolhimento. Então, qualquer uma dessa maneira, as perguntas vão chegar para a gente e eu vou tentar encaminhar para os terapeutas que puderem aqui. Nós temos terapeutas, médicos, psicólogos, vários parceiros que estão disponibilizando o seu tempo para falar sobre a psicoterapia e o acolhimento. Foi o tema que nós escolhemos. Bom, a primeira primeira pessoa que eu vou chamar, a primeira palestra vai ser do Sérgio Murilo Paiva. O Sérgio é psicoterapeuta, tem uma abordagem junguiana, ele tem especialização em psicoterapia reencarnacionista, ou seja, trabalha há muitos anos com psicoterapia, com regressão, com constelação familiar. E ele escolheu um tema super atual. Vou colocar como ele colocou aqui. I can't breathe. Eu não consigo respirar. I can't breathe. Eu não consigo respirar. E a dor dos dias de hoje. Então, a correlação que ele vai fazer entre o que está acontecendo e o que está acontecendo em termos mundiais. Vou passar a palavra para o Sérgio. Sérgio, assuma o comando, por favor. Deixa eu ver. Está fechado o áudio ainda, tem alguma coisa errada aí com o seu áudio. Vamos ver. O Sérgio, como sempre, procura os filhos para tentar ajudar ele, mas estou vendo que ele não achou. Não, mas ele não está. Ou o microfone está ruim. Vamos lá, Sérgio. Não. Vou dar um tempinho para o Sérgio tentar se localizar ele, o microfone. Bom, se na televisão ao vivo dá problema, né? Imagina aqui que só tem amador. Aproveitando, eu quero até agradecer, eu tenho 2 amigos aqui no suporte, que é o Raul Castro e o Hudson. Vamos tentar, Sérgio. Eu quero agradecer a eles, que eles prepararam tudo e estão por trás das câmeras. Vamos ver se o Sérgio consegue falar. É alguma coisa ou no celular ou no áudio dele. Simone, eu consigo inverter isso, Simone? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar o Sérgio, se conseguir se achar ali. Então, eu vou chamar a segunda palestra para inverter. Ele vai chamar o filho, a filha dele vai conseguir resolver isso aí rapidinho. Cavacos do ofício. Vamos lá, gente. Então, eu estou chamando então a Simone Daé, também é psicoterapeuta reencarnacionista, trabalha com vidas passadas. Agora o Sérgio apareceu aqui. Está com áudio, Sérgio?
Abre o áudio. Está sem áudio. Abre o microfone. Tem que abrir o áudio. Vamos lá. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui. Essa encrencou. A menina. Vamos lá. É o microfone que está fechado. Espera aí, deixa eu ver aqui. Tá, eu vou deixar, então, eu vou chamar, você arruma o áudio, que o problema é o seu áudio aí, certo? Alguma coisa aí no microfone, pede para sua filha dar uma olhada aí, porque nós estamos sem ele. Ah, agora conseguiu. Então tá bom. Então, pode seguir daí. Peraí. Pronto. Semana passada estava bom. Pronto, diminui um pouco. Você está com... Não vai dar, não. Conseguiu? Tá dando microfonia aí, alguma coisa, Sérgio. Você deve estar com duas telas. Fecha uma tela. Já fechei. Vamos lá. É melhor você sair. Não, não é o meu. Deixa aí. Aqui. O Sérgio, você está com duas imagens, é por isso. Já sei, pronto. Pronto, pode falar agora, Sérgio, que agora abre esse aqui. Abre esse áudio, que você está aí. Pode falar, agora está falando. Sérgio, não tem jeito. Sai e entra de novo. Ok? Entra de novo lá. Enquanto isso, eu vou passar para a Simone. Tá? Então, vamos lá, Simone. Cadê a Simone? Sumiu. Está aqui. Simone já está até com o áudio aberto. Vamos lá, Simone. Deixa eu acabar de... Então, a Simone também é psicoterapeuta, trabalha com vidas passadas, mandala, PNL. E a palestra dela, ela vai falar sobre as dores físicas, mentais e espirituais. A saúde nossa emocional. Pode seguir daí, Simone. Eu inverto, isso aqui é mole para gente. Tá ok, Márcia, sem problemas. Bom, boa noite a todos. Muito bom poder estar aqui falando um pouquinho, né, de como a gente pode minimizar dentro desse momento tão novo para todos nós, o que a gente pode fazer para ter uma vida com um pouco de equilíbrio, né? Então, eu preparei para vocês hoje um tema que, na verdade, eu vou falar mais sobre a saúde, né? A saúde emocional, a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual. Porque são três situações, como se fosse um pilar, né? São os pilares assim que a gente pode considerar mais importantes para que a gente tenha uma vida equilibrada. E dentro da atual situação, muito difícil a gente conseguir equilibrar esses três pontos que são muito importantes. E aí eu vou trazer assim algumas dicas, né? São coisas simples, mas que a gente pode colocar em prática no nosso dia a dia
para a gente tentar passar da melhor maneira possível por esse momento. É um momento que é igual para todo mundo, mas cada pessoa reage de uma forma diferente. Uns têm um pouco mais de tranquilidade, de equilíbrio, consegue separar, consegue conviver de uma forma mais equilibrada dentro da situação, e outros acabam se desequilibrando. É natural a gente ter medo diante de uma situação nova, mas a gente não pode se apegar só a essa situação de medo. Então, com isso, eu acho que a gente tem que fazer, no nosso dia a dia, trabalhar de forma que a gente vá produzir positivamente, porque não adianta a gente ficar sempre em círculos, sempre rodando no mesmo assunto. Então, o que acontece com a nossa saúde emocional? As nossas emoções, elas estão à flor da pele. No momento que a gente vive, impossível a gente falar que está totalmente equilibrado. Mas a gente pode aliviar um pouco isso. Esse equilíbrio vem de treinamento. Tudo aquilo que a gente se propõe a fazer um treinamento, a gente consegue, sim, ter uma mudança. E então, essa nossa saúde emocional, a gente precisa se preocupar muito com as informações que a gente recebe, excesso de informação. Essas informações a gente já está cansado de saber o que a gente precisa fazer para se proteger nesse momento. E o excesso vai prejudicar. O que acontece? Excesso de informação, excesso de preocupação, excesso de ansiedade e por aí vai. E quando a gente pensa desta forma, entendendo desta forma, a gente consegue ir pontuando aquilo que a gente está passando. Normalmente as pessoas têm comentado muito sobre dores no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, e aí já começa aquela preocupação. Será que eu estou com o Covid, né, com a Covid? E, na verdade, a nossa saúde emocional em desequilíbrio vai fazer com que a gente acabe produzindo em nosso corpo doenças, porque o nosso emocional ele precisa estar em equilíbrio, porque ele traz para o nosso corpo físico tudo aquilo que a gente está passando nesse momento agora. Então, é o que a gente chama de somatizar. Quando a gente começa a entrar nessa onda, a gente começa somatizando. E aí começam essas dores que vão acometer o nosso físico. Então, eu sugiro, eu até vou deixar depois um PDF para vocês que eu fiz, que esse PDF ele vai fazer parte, inclusive, de um e-book, mas eu vou disponibilizar para vocês já hoje, mais tarde, ou aqui mesmo no link, onde tem um campo para colocar o link. O Márcio não sabe se vai funcionar, mas a gente vai tentar. Se não funcionar, eu vou colocar lá no Facebook. Tá? São tópicos para a gente poder tentar minimizar esse nosso momento. Então, dentro da saúde emocional, a gente tem que ter cuidado para administrar todas as informações, né? Então, filtrar bastante, não ouvir, ser seletivo. Se alguém chega para você com uma informação negativa, diz educadamente, mas fala, não, por favor, eu gostaria de falar de um outro assunto. Isso vai fazer bem para você e para aquela pessoa que vai chegar com aquela informação para você, né? Então, alguns tópicos que eu coloquei são fazer leituras saudáveis, desligar noticiário que tem informação em excesso, informação que não vai acrescentar mais nada para a gente, né? Não adianta a gente ficar cuidando dos números. O cara lá de cima, as pessoas que estão, quem está envolvido está cuidando, e a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta que alimentar esse lado vai fazer com que a gente só aumente a nossa preocupação, se ocupar de uma coisa que a gente não vai conseguir resolver. Então, fazer a nossa parte de uma forma mais tranquila e aguardar. Então, não desligar noticiários com excesso, fazer meditação, relaxamento, estabelecer uma rotina, reservando um tempo para você, porque normalmente, hoje a gente está trabalhando em casa, né? A maioria de nós teve que se readaptar, né? Trabalhar em casa, home office. Eu estou trabalhando com várias situações ao mesmo tempo, mas a gente precisa entender que o home office a gente não pode fazer dele um horário integral, que a gente passe o tempo todo só trabalhando. Então, reservar um tempo para você,
Nem que seja 10 minutinhos do seu dia para fazer alguma coisa por você. Isso é muito importante para a gente não só pensar em trabalho, em problemas. Então, estabelecer essa rotina é muito importante. Uma coisa que eu gosto muito é brincar com os animais, né? Conversar com o nosso bichinho de estimação. Se você não tem bichinho de estimação, não tem problema, arrume uma outra atividade que você possa suprir esse momento de estar com um bichinho de estimação. Marcar com os amigos, uma coisa muito legal que a gente faz também, que a gente pode fazer dentro desse momento para a gente equilibrar a nossa saúde emocional, marcar com os nossos amigos. Eles continuam, a gente só não está tendo possibilidade de encontrar pessoalmente. Então, vamos marcar com os nossos amigos, aquele bate-papo legal. Marca uma sala, né? Que agora a gente tem várias possibilidades aí. Marca uma sala, chama aqueles amigos mais próximos, depois vai trazendo aqueles outros que não são tão chegados assim, e a gente precisa, nesse momento, não só se fortalecer a nossa saúde emocional, mas também a gente vai estar ajudando o outro. Porque às vezes a gente está cá no nosso cantinho, mas não sabe que aquele amigo pode estar passando por alguma dificuldade, querendo conversar um pouco. Se ele estiver precisando falar, empreste seu ouvido para ele, porque vai fazer bem para ele, com certeza para você também. Não alimentar pensamentos negativos, né? Isso não vai dar certo, eu já tentei, eu não sei mais o que fazer. Não alimente pensamentos negativos. Nosso subconsciente, ele trabalha o tempo todo recebendo informações, ele não sabe se aquela informação é verdadeira, se ela é falsa. Ele simplesmente absorve aquilo. Então, não se faça valer dessa informação negativa. Troque o seu momento negativo por uma coisa positiva, vai te fazer muito bem. Bom, e se depois de tudo isso você ainda assim estiver se sentindo um pouco ansioso, o exercício de respiração ele é muito interessante. Depois eu posso passar para vocês também, posso colocar no grupo, enfim. Um exercício para você perceber a respiração, o ar entrando nos seus pulmões, você sentindo ele, fazendo o movimento de entrar e sair, é uma coisa que a gente nem se dá conta, mas a gente faz involuntariamente. O nosso organismo, o nosso corpo físico, ele é tão perfeito, e quem o criou é tão perfeito, que você não percebe, mas o seu coração bate independente da sua vontade, você respira independente da sua vontade, tudo isso está em funcionamento. Existe uma harmonia para isso tudo funcionar. Então, é sobre essa harmonia que eu estou falando. A gente precisa encontrar uma harmonia e um equilíbrio. O nosso corpo ele está ali fazendo tudo isso, mesmo a gente não parando para pensar, mas ele está funcionando 24 horas por dia a nosso favor. E aí a gente vai falar também sobre a nossa saúde física, que já entrei um pouquinho já nessa área enquanto falava da emocional, porque a gente acaba não separando uma da outra. As nossas doenças, muitas delas, elas são originadas no nosso emocional desequilibrado. Quando a gente consegue aquele equilíbrio de lá que eu falava, a gente consegue resolver muitos dos problemas que a gente tem na nossa saúde física. Claro que a gente precisa estar atento o tempo todo, cuidar, procurar o médico, fazer check-ups diários, mas o nosso lado emocional ele precisa estar também em dia. E a gente faz isso como? Fazendo todo esse processo, mas também procurando ajuda, uma pessoa que tenha qualificação, que seja especialista em um assunto, que vai poder te ajudar, te dar um direcionamento. Porque a gente, por mais que a gente tente em alguns assuntos, a gente sozinho é muito difícil. Então, quando você tem um profissional do seu lado, que pode te direcionar e pode te dar dicas e pode passar junto com você, é muito mais fácil. Então, esses problemas que a gente normalmente traz para o nosso físico, ele foi gerado lá no nosso emocional. Eu também fiz assim, uma listagenzinha, uma listinha de dicas, para a gente não ficar muito extenso, que eu não sei nem qual o tempo que eu tenho ainda, para a gente poder passar rapidamente sobre essas informações. Coloquei o seguinte, nesse momento que a gente está passando, a gente não pode ficar só esperando o que vai acontecer. A gente precisa estar focado no que a gente tem no nosso dia a dia. Então, a gente não deve abrir mão de tanta coisa boa que tem chegado pela net e de forma gratuita. Vamos ser seletivos, mas tem muita coisa boa chegando. Cuidar da alimentação, tem muitas dicas legais de como se alimentar, do que você não deve se alimentar. Evitar, claro, né, a gente não vai entrar nesse mérito, mas riscar, se possível, né, a questão de bebidas e etc, 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 mas isso aí é com cada um, a gente não vai entrar por esse lado, mas a gente sabe que
esse momento ele é muito delicado e as pessoas acabam por não conseguir falar sobre isso, acabam direcionando esses seus medos numa situação que às vezes ela vai causar lá no futuro, até mesmo no presente, um estrago muito grande para o corpo físico, né? E sem falar do espiritual. Então, uma alimentação, horas de sono bem dormida. Eu não estou conseguindo dormir, a gente pode falar também, eu posso deixar depois uma meditação guiada para ter um sono legal, um sono mais tranquilo, fazer do nosso dia a dia um momento de ter rotina, sem fazer uma rotina também tão a ferro e fogo. A gente precisa ter aquela rotina, mas sabendo que a gente pode alternar entre uma coisa e outra, para a gente não se cobrar demais em determinados pontos, porque senão a gente acaba se exigindo demais e também não é por aí. A gente precisa relaxar também nesse momento. Bom, rapidamente já entrando na nossa saúde espiritual, sem falar de religião, que a gente não está para falar de religião, cada um tem a sua crença, cada um sabe, cada um tem profetiza alguma fé, pode ser em Deus, em Buda, como o Márcio iniciou falando, em Buda, Alá, Jeová, não importa, a gente não está falando de religião, e sim de espiritualidade. Espiritualidade é muito mais do que religião, muito mais do que crenças, porque a nossa espiritualidade, ela vai nos fortalecer. Talvez ela seja desses 3 temas que eu estou abordando hoje, talvez não só a mais importante, ou uma das mais importantes, porque se você tem o teu lado espiritual equilibrado, você vai conseguir fazer com que o emocional e o físico funcione. Então, é como se fosse uma engrenagem, né? A nossa máquina precisa funcionar. A gente não é só físico, a gente é mental, a gente é emocional, a gente é espiritual. Então, tudo isso estando em harmonia, eu acho que a gente consegue passar por essa situação, claro, que muito difícil para todo mundo, mas a gente vai conseguir passar de uma forma um pouco mais tranquila, né? Não se preocupando em excesso com aquilo que a gente não pode fazer nada. Né? O momento é de espera, mas não é esperar sentado, nem esperar dormindo, é esperar fazendo alguma coisa, produzindo, aprendendo, assistindo programas interessantes, fazendo cursos, que tem tanto curso bom. Então, a gente precisa pensar neste momento e também no que vem, mas sem a preocupação, e sim com a preparação. A gente precisa se preparar para o agora e para o depois, porque o depois é novo para todo mundo, para mim, para você, para todos os que estão aí. Então, só depende de como eu vou passar por isso. Alguém, algum dia, já disse que o sofrimento, ele é opcional. Então, nosso grande mestre aí, né, já falou, então a gente pode passar sem sentir dor, já dizia o Chico Xavier. Então, por que eu vou me agarrar a problemas? Por que eu vou me agarrar à dor? Eu vou me agarrar a essa energia, essa força que eu tenho dentro de mim, que pode ter o nome que tiver. Se eu acredito, se eu tenho fé, se eu tenho essa força, eu vou conseguir suplantar esse momento e chegar lá na frente, olhando para trás e vendo que foi difícil, mas eu consegui. Eu não me abati, eu não desanimei. Então é isso que a gente precisa colocar para a gente precisa ser as dicas aí de nosso lado espiritual, a gente ser caridoso, bondoso, ouvir o que o nosso amigo tem para dizer, não julgar, porque cada um sabe a dor que passa. Então, o meu momento é difícil, mas eu não posso dizer que para o outro seja menos ou mais difícil, cada um sabe o que está passando. Então, a gente se colocar para ajudar o próximo, eu acho que é uma das primeiras ferramentas, assim, um dos primeiros passos que a gente precisa para a gente estar em comunhão com Deus e com a gente mesmo. Então, se eu posso ajudar o próximo, por que não fazê-lo? Né? Se a gente tem a oportunidade de falar, de levar uma palavra amiga, vou fazer. Né? Então, eu acho que isso é o nosso equilíbrio espiritual, quando a gente está em comunhão com Deus e com a gente mesmo, ou com Deus que você quiser dar o nome. Né? Então, são 3 pontos que eu acho que vale a pena a gente refletir, já para encerrar, que eu não sei o tempo que eu já falei, mas são esses, né, Márcia? Eu não sei, porque eu estou sem relógio. Já? Então eu vou encerrar. Então, são esses 3 pontos importantes que vale a pena a gente pensar, refletir,
lá no PDF que eu criei para vocês. Tem várias dicas, depois vocês deem uma olhadinha. Vale a pena e façam as observações de vocês, coloquem pensamentos positivos para o seu dia a dia e acredite neles, tá ok? Agradeço por estar aqui mais uma vez e semana que vem espero também estar aqui novamente. Gratidão, Márcia, gratidão a vocês e gratidão a meu pai maior que está lá em cima. Até a próxima. Obrigado, Simone. Obrigado, Simone. Obrigada. Eu continuo pedindo às pessoas que estejam ouvindo, tanto aqui na live, que possam fazer. Eu já tenho algumas perguntas feitas e tal, vou colocar essas perguntas já daqui a pouco, assim que o Sérgio conseguir fazer a sua palestra. Vamos lá. Sérgio, já abriu o áudio? Está com o áudio aberto? Já está. Só recapitulando, só vou dar o tema da palestra do Sérgio para passar para ele. I can't breathe. Eu não consigo respirar, a dor dos dias de hoje. Segue em frente, amigo. Não adianta. Está com problema no áudio? Semana passada ficou tudo bem. Caiu, está entrando de novo. Vamos ver. Alô, Márcio. Agora sim. Segue daí, amigo. Eu fui pelo celular. É melhor. Vamos embora. Tá bom. Deu certo das outras vezes. Vamos ver aqui como é que eu faço. Bom, eu quero primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês para poder fazer algumas colocações. Eu, que sou um sujeito do improviso, eu tenho preferido escrever para não passar muito do horário, né, do prazo. Então, eu vou ler aqui, né, as minhas anotações a respeito. O tema é I can't breathe. Eu não consigo respirar. Ansioso, angustiado, inquieto, ligo a TV para saber das coisas do mundo, deste novo mundo estranho que me cerca. As notícias não são boas. São 392 mil mortos no planeta por conta da Covid-19, sendo que há 35 mil mortos só no Brasil. Penso nesses irmãos que, no auge do desespero, certamente disseram ou pensaram: eu não consigo respirar. A mesma frase que Eric Gardner disse em Nova York e que George Floyd repetiu em Minneapolis. Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu sufocado após 8 minutos e meio de agonia, porque um policial não quis ouvir os seus apelos e colocou um dos joelhos sobre o seu pescoço. Essas cenas, esses números me chocam, e eu, ansioso, angustiado, impotente, diante de tantos desmandos, também não consigo respirar. Fico pensando no João Pedro, que gritou, no que Eric gritou, no que Floyd gritou. Fico pensando em Gaia, a terra que grita há tanto tempo, os mares poluídos de plástico e dejetos, as florestas feridas pelas motosserras, os desvalidos que tanto gritam. E nós não estamos ouvindo, não estamos respeitando a criação divina, não estamos atendendo ao primeiro mandamento ditado pelo Senhor Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas. E o que é amar a Deus? O que é Deus? Já diz Kardec, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu digo porque esta resposta foi inspirada para Kardec. Não foram os espíritos, foi uma inspiração. E eu prefiro também citar aqui Santo Agostinho, que diz: eu não sei explicá-lo, mas sei senti-lo. E aí recorro à sabedoria popular, que também me diz: quem beija meus filhos, minha boca adoça. E quem são esses filhos, os filhos de Deus? A sua criação,
a natureza, os animais e o homem, o próximo. Então, se eu não respeitar o planeta, se eu não respeitar a natureza, se eu não respeitar as pessoas, não estarei seguindo os ensinamentos do Senhor Jesus. E aqui estou eu em minha casa, vendo o mundo mudar. A nova normalidade é estranha. Precisamos de máscaras e de distância para mostrarmos que somos conscientes e que respeitamos o outro. O vírus, em gotículas, vem pelo ar. Então eu me pergunto, como lidar com a ansiedade que me sufoca nos dias de hoje? Como preencher meu vazio, minha angústia? O pior é que o caminho que eu escolho é o do excesso de comida, do excesso de bebida, do excesso de café, de chocolate. E aí eu me pergunto, por que eu não tenho compulsão por aspargos, por rúcula, por alface? A ciência diz que a bebida, a comida calórica, o chocolate, as drogas, ativam no cérebro um grupo de estruturas neurais chamado de sistema de recompensa, que me dá a sensação de preenchimento, de que tudo se apacentou e está bem. Mas eu sei que não está. Então surge a pergunta, quem está ansiando o quê dentro de mim? E essa pergunta me leva à profundidade do meu ser, ao meu autodescobrimento. Joana de Ângeles, em sua obra O Homem Integral, nos diz: o grande desafio contemporâneo para o homem é o autodescobrimento. O reino dos céus dentro de nós. Eu sei quem sou? Sim, eu sou o Sérgio, eu moro no Brasil, eu moro no Rio de Janeiro. Se nós perguntarmos a alguém, você sabe quem é? E se essa pessoa disser eu não sei bem, nós temos sérios problemas com essa pessoa. Porque nós sabemos quem nós somos no nosso nível egóico, mas há partes de mim que eu desconheço. Estas partes estão na minha sombra. São essas partes que eu preciso ouvir, dialogar, elaborar, mudar para fazer a minha reforma íntima, minha individuação, meu autodescobrimento, de Joana de Ângeles. Pois é, eu preciso ouvir. Ouvir o João Pedro, o Eric Gardner, George Floyd, o planeta. Preciso ouvir a mim mesmo e aos outros. Preciso me colocar no lugar do outro, abrir mão de minha posição, dos meus valores, dos meus interesses e acolher. Ouvir. Como diz Jesus, ter ouvidos de ouvir. Não mais sufocar nem a mim, nem aquele que é diferente de mim. Mas como fazer isso? Amigo, chame o melhor médico, chame o melhor terapeuta, chame o melhor guru, chame o Senhor Jesus. Faça o evangelho no lar. Maria e Marta receberam Jesus em sua casa. Enquanto Marta correu e se preocupou a arrumar a casa, Maria parou para ouvir o Senhor. Sentou-se rendida aos seus pés para ouvi-lo. Então, pare um pouco. O que você estiver fazendo, a maratona de séries, a ginástica, feche a geladeira e abra o evangelho e converse com o mestre. Pode ter certeza, ele saberá lhe ouvir, tanto que falará direto ao seu coração. E assim, quem sabe, ao sairmos dessa, possamos respirar em um mundo melhor e dizer, I can breathe. Eu consigo respirar melhor. Namastê. Então, gente, o Sérgio, como sempre, é brilhante. Quero agradecer ao Sérgio, quero agradecer a Simone e colocar agora para a gente poder abrir para as pessoas poderem fazer algumas
alguns questionamentos. Eu já tenho alguma coisa que foi feito, que chegou para a gente aqui. Por exemplo, eu não vou dar o nome, mas ela se coloca e diz o seguinte: ontem descobri que estou em depressão. Ô Celso, faz um favor para mim. Ajuda aí a nossa amiga que descobriu ontem que está em depressão. O que você acha que pode estar acontecendo, Celso? Dá uma ajuda. Boa noite, a gente, com meus amigos, Serjão, Simone, Márcio, Marisa ali, Soninha, todo mundo. Pelo que a gente ouviu aqui hoje, a gente precisa mudar a forma de pensar, mudar os nossos hábitos, mudar as nossas atitudes, selecionar aquilo que a gente está lendo, está vendo, o alimento, aquilo que a gente está respirando. Isso é um procedimento importante. Quando a gente se descobre em declínio, em depressão ou em desarmonia, alguma coisa ali não está dando certo. A nós, como foi dito também agora, a gente está num mundo agora com novos valores, e o mundo que está vindo também terá valores novos, nenhum de nós está pronto ou preparado, não tem um manual, né? Aquela coisa, o que fazer quando? Você compra um eletrodoméstico, aí tem um manual, a gente não lê aquilo, pergunta para alguém. Mas tudo que foi dito aqui ajuda bastante. Nós nos percebermos como seres divinos, com um potencial muito grande, com tudo que está ao nosso alcance. Que quando a gente fica aprisionado a um mundo antigo que já está indo, aos valores antigos que estão indo, nós nos sentimos perdidos. Aí vem o desespero, a angústia, a incerteza, a insegurança. O que vai acontecer depois? Como é que vai ser? Para onde eu vou? A orientação, eu vou para onde? Então, na maioria das vezes, a gente se agarra àquilo que supostamente nos daria segurança. A gente olha para o passado e agarra nele, mas esse passado está se desfazendo. E aí a gente fica no meio, ali no limbo, sem saber para onde ir. E esse sem saber para onde ir traz essa grande desorientação, que nos acaba levando para um vale depressivo. E muitas vezes não conseguimos perceber que há possibilidade de ajuda. A Simone abriu lá e falando com a possibilidade de a gente ouvir e conversar com amigos, né? E hoje a gente tem essa possibilidade virtual. Só para lembrar, na semana passada, acabou esse nosso encontro aqui, aí a gente ainda ficou, né? Aí tem a tal da resenha no final. Aí ficou eu, Simone, Sônia, Jô, e a gente conversando ali. Era uma coisa rápida. E nós fomos ficando, conversando, passou das 10 horas. Todos tínhamos o que fazer. Todos tínhamos os nossos quefazeres, né? Porque nós já estávamos ali nesse encontro, já tinha passado de 7h30, estava chegando por volta de 8, mas aí, quando nós nos encontramos amistosamente, e a gente já não se encontra fisicamente faz tempo, né? A gente anda meio isolado, assim, né? Tal. E aí, quando nós nos encontramos ali, o mundo, caramba, é outro. Sabe? A energia, a troca, o contato, o sorriso que eu estou vendo da Simone aqui, aquela coisa toda. A Sônia está fora, mas eu sei que ela está com um sorrisão também. O Márcio passava como uma entidade lá atrás, e a gente brincava, e aquilo foi espetacularmente maravilhoso. Aquilo nos animou, aquilo nos deu um ânimo, olha só nele, aquilo nos deu um gás impressionante, certo? Então, para todos nós que estamos num período e num momento de queda, de descida, de depressão, nos conectemos. Foi falado aqui pelo Serjão, foi falado pela Simone, alguém vai ouvir. Se não, recorrer ao mestre logo de cara, mesmo, joga para cima. Quem pode? Jesus, chama, acabou. E aí a gente vai reestruturando, percebendo que nós fazemos parte dessa transformação nesse mundo novo. Nós temos como contribuir, todos nós temos como contribuir para essa nova mudança, não importa
certo? E o processo é esse, a gente ter a certeza que está sempre amparado e pode recorrer a amigos, parentes, pessoas que estão à disposição para ajudar. Por isso que a gente está aqui nesse encontro. Posso parar aqui, Márcio? Eu falo mais um pouquinho. Pode. Obrigado. Valeu. Deixa eu vou... Tem uma outra pergunta, mais ou menos na mesma linha. Já que você chamou a Sônia, eu vou pedir para a Sônia, que tratou tanta gente, tanto tempo, Grande Sônia. falar de ansiedade. Tem uma pessoa aqui que disse o seguinte: problema da ansiedade. Sônia, abre o seu áudio e pode ir falando. A pessoa perguntou sobre ansiedade, o que ela quer saber, assim, o que fazer, o que é ansiedade? Qual foi a pergunta especificamente? Não, ela quer saber só sobre ansiedade. Por que tem ansiedade? As pessoas ficam ansiosas por causa de quê? Ansiedade é um excesso de futuro, né? Quando a gente quer saber o que vai acontecer, como é que vai ficar amanhã, né? A gente pega toda essa nossa energia, deixa de viver o presente, né? O nosso hoje. Tanto é que em inglês a palavra presente é gift, né? Que é um presente, a gente deixa de pegar esse presente e começa a viver um futuro. Só que quando chega amanhã, o futuro que é amanhã, já não existe mais, porque tem um outro depois da manhã. E a pessoa vai vivendo sempre no depois da manhã, porque o futuro não vai chegar nunca, porque o futuro é hoje, a gente faz hoje o nosso futuro, né? Então a gente fica com esse excesso dessa energia, que ela não é o mental da gente, né? A gente joga essa energia sempre para frente e deixa de viver esse futuro. Nosso corpo, nosso físico, as nossas metas estão aqui no presente, mas a nossa mente está no futuro. Então fica como um desencaixe aí. Esse desencaixe gera muita ansiedade, o que faz com que a gente vá comer um chocolate para acalmar isso, ou que vá comer uma torta, um bolo, ou fazer ginástica, ou procurar uma... Não que ginástica, o chocolate esteja falando mal disso, tudo na medida certa é sempre favorável, mas como uma fuga para poder aplacar essa ansiedade, porque é como se fosse como é que eu posso dizer, brincando, como se tivesse um ente dentro da gente que ele nunca está saciado, porque esse futuro ele não chega, que a partir do momento que eu não vivo o meu presente, esse futuro ele não pode ser realizado, porque ele está sempre sendo jogado para posteriori, né? Não sei se eu me fiz entender, né? Mas a ansiedade é uma coisa complicada hoje em dia. Então, quando é que vai acabar a pandemia? Quando é que eu volto para o normal? O que é normal, né? O que era o nosso normal, né? Como é que vai ser? O que vai acontecer no mundo, na economia, na política, com as crianças que estão dentro de casa, com as escolas? Na realidade, todo mundo está vivendo uma ansiedade aí coletiva, né? É uma coisa para ser administrada, né? Como diz a Simone, a gente usa várias técnicas na meditação, viver o presente, né? Só por hoje. Acho que a gente tem que viver só por hoje, né? Às 24 horas e agradecer por a gente estar vivo. A gente já estamos na metade do ano, né? Para quem está aqui, né? A gente já conseguiu vencer 6 meses aí desse ano, né? Esse ano está voando, né? Apesar de estarmos presos, apesar de estarmos confinados, não por vontade própria, né? Mas isso tudo gera uma ansiedade, porque a gente quer ver isso acabar. Então, a gente quer ver esse futuro. Vai ser quando? Daqui a um mês, amanhã, semana que vem, daqui a 15 dias? Né? As prefeituras e governos dizem só mais 7 dias de confinamento, mais 15 dias. A pessoa fica vivendo lá naqueles 15 dias. Se hoje é dia 1º, deixa eu me ver lá no dia 15. Esse dia 15, ele prorroga para mais o dia 30. E assim, essa ansiedade, ela é constante, né? Então, o que a gente tem que fazer é aproveitar, né? O que eu não fiz que eu podia ter feito nessa época que eu estava em casa, né? Porque se a gente volta ao normal, se a gente volta a trabalhar, quais os livros que eu não li, né, enquanto eu estava em casa, o que eu não fiz, o tempo que eu não dediquei para o meu filho, o que eu queria fazer, como disse a Simone semana passada, um artesanato, uma coisa que eu nunca tinha tempo para fazer, e aí, de repente, a pandemia acabou e eu não fiz. E aí eu já estou no mundo que eu estava esperando encontrar,
E aí eu fico ansiosa porque também, poxa, quando é que eu vou ter tempo de novo para fazer aquele negócio que eu podia ter aproveitado? Então a pessoa ela não vive o momento presente. Não é porque ela está aguardando a pandemia, é só uma desculpa, né, para postergar essas coisas, às vezes, que a gente tem que fazer também, né? Então, depende de como é que é essa ansiedade, como é que ela está sendo vivida, o porquê que ela está vindo, o que está angustiando a pessoa. Cada caso é um caso, mas é sempre uma ansiedade, né? Ok. Sônia, obrigado. Eu vou, só para aproveitar esse foco, eu vou dizer o seguinte. A gente vive e sempre viveu o futuro. É sempre assim, é o próximo fim de semana, era a próxima festa, nós estamos vivendo assim, é o próximo encontro, é o próximo, no próximo feriado nós vamos estar lá. Próximo fim de semana a gente vai para o restaurante tal. E aí, gente, de uma maneira ou de outra, Papai do Céu lá em cima deu uma freada. Ele falou assim, opa, peraí, gente, vamos começar a viver esse presente. Essa ansiedade é a doença do futuro, que está todo mundo querendo. Não, vamos viver o presente. Amanhã eu vou estar em casa, o que eu vou fazer em casa? Bom, se eu tivesse outro tempo, eu podia marcar para ir aqui, para ir ali. Não, amanhã eu vou estar em casa e vou estar em casa. Vamos programar para hoje, para o amanhã. Nós vamos fazer. Esse é o detalhe. A pandemia veio parar a humanidade. Sabe? Isso está escrito lá em cima, galera. Isso está escrito desde a época do Chico Xavier que ia acontecer alguma coisa assim. Nós temos que entender, fazer essa leitura. Nunca mais vai ser igual o que era antes. Não vai. Não vai haver o igual antes. Nós vamos ter que nos acostumar com o novo normal. Essa é a realidade. E o novo normal vai ser o seguinte: vamos preparar para viver mais o presente. Vamos dar atenção aos nossos pais, aos nossos filhos, hoje. Não pensar assim, não, no dia das mães eu vou falar para minha mãe. Não. Fale com a sua mãe todo dia, toda hora, quando puder, com seu filho. Quantos não estão tendo mais essa oportunidade? Então, é para a gente poder começar a pensar, travar, entender que o planeta está mudando, a humanidade está mudando. Essa era uma colocação que eu queria passar para as pessoas. Bom, eu tenho aqui mais um questionamento aqui. Eu vou pedir para a Josi responder essa. Olha só. Como conviver com todas essas mudanças e revoluções? Sei que escolhemos passar por isso aqui, antes de encarnarmos. Será que isso será dessa forma daqui para frente? Josi, está me ouvindo? Com certeza, boa noite a todos. Pois é, né? Foi a Verônica que perguntou. Eu escolhi, né? Sim. E a gente fica se perguntando, será que eu escolhi mesmo? Aonde eu estava com a cabeça quando eu escolhi isso? Na verdade, a gente é sempre convidado à mudança. Se a gente olhar à volta para a natureza, nós temos os ciclos das estações, nós temos o mar, ondas que vão e vêm e nunca são as mesmas. Nós temos o ciclo da vida, nós temos os planetas, olhamos para o céu à noite e vemos o movimento das estrelas. Só que o nosso ego adora se agarrar às coisas. Se agarrar como se nós pudéssemos controlar o tempo, a nossa vida e a vida do vizinho também. A vida dos nossos filhos, a vida dos nossos pais.
A gente acha que pode ter o controle de tudo exatamente do jeito que a gente cria na nossa cabeça. Só que aí vem um momento desses que é brutal e nunca antes vivido, com certeza, para nos mostrar que pouco sabemos. Então, nós estamos aprendendo com esse momento a humildade de não saber. Nós não sabemos e precisamos admitir isso. Mas nós podemos muito e também precisamos admitir isso. Porque humildade é justamente saber o peso e a medida, saber aquilo que eu não posso fazer agora, mas também saber aquilo que eu já posso fazer agora. E esse é o convite à humildade. Como passar por esse mundo que está exigindo tanta mudança da gente, a princípio, com a aceitação de que pouco sei. Essa aceitação já vai trazendo para a gente uma maturidade maior. A gente deixa de ser aquela criança que esperneia porque não tem o doce na hora que quer. E que já compreende que tem a hora certa de ter o doce e tem a hora certa de parar de comer o doce. Então, a aceitação é um caminho que nos faz amadurecer e traz paz. E aí vem o momento da construção, que é a idealização, como a Simone nos convidou a fazer, o que eu vou querer fazer daqui para frente? Qual é o mundo que eu quero para mim, na minha casa, na minha família, com os meus amigos? E aí sim eu faço planos. Não mais aqueles planos infantis, onde eu acho que vou ter controle de tudo. Planos com folga, né? Com a folga do inesperado e que pode ser muito bem-vindo, porque a mudança pode ser muito favorável. Por que mudar é tão duro? Porque eu não quero e quebro. Quando vem a onda, se eu deixo a onda chegar e me entregar a ela, eu sou levada ao chão. O famoso caixote, não é assim? Eu caio, eu perco as forças, porque eu estou fazendo uma resistência incrível a uma força que vem contra mim. Então, também é favorável a flexibilidade diante daquelas forças que eu não posso controlar. E começar a usar a minha sabedoria, porque todos nós somos sábios numa determinada medida, e às vezes a gente não faz acesso à nossa própria sabedoria interna. Então vamos começar a procurar essa sabedoria interna que nos indica, sim, o caminho. E se não estava indicando antes, é porque eu não parava para ouvir. Então, daí a importância, por exemplo, do silenciar. O silenciar nos traz a possibilidade de ouvir essa sabedoria interna. Dá direções, nos dá soluções. Por que será que hoje lá os cientistas da NASA usam meditação para as suas construções, para as criações tecnológicas tão avançadas? Por que será que esse silêncio que milenarmente nos é sugerido por monges é hoje chegando lá na NASA, na tecnologia de ponta? Então vamos nos perguntar isso no silêncio, que também é grave. Flexibilizar é a palavra, desapegar é o convite, e nos fortificarmos da nossa sabedoria interna, desse caminho que a gente pode ter para dentro, que nos dá uma resposta que, na verdade, vem do alto. Obrigada. Obrigado, Josi. Eu acho que foi respondido. Fala um pouco para quem não parou de trabalhar. Estão pedindo. Acho que a maioria aqui, ninguém parou de trabalhar, está todo mundo trabalhando. Só que a gente, além de estar trabalhando fora, ainda está trabalhando dentro. Né? Então, eu acho que é isso.
eu vou colocar, Luciana, eu vou fazer pedir permissão aqui, gente, e eu vou falar alguma coisinha, porque para um assunto que eu acho que está totalmente ligado ao que está acontecendo hoje. A gente está pensando e está vendo e não sai da televisão 11 dias de protestos racistas nos Estados Unidos com a morte do George Floyd, Black Lives Matter. Então, eu queria colocar uma situação. Agora sim, eu vou ser obrigado a falar um pouco em espiritualidade, gente. Porque não tem nada, no meu entender, mais fora fora de razão, fora de nexo, do que o racismo. Por quê? E eu vou dar a explicação. Cada um de nós, hoje, está tendo uma vida num determinado corpo. E eu vejo aqui muitos amigos aqui de cor, de descendência afro. Mas, gente, quem é que disse que o espírito é preto ou é branco? Que a alma é preta ou é branca? A alma não tem cor, gente. Hoje, eles estão numa casca negra, preta, vamos, como a gente quiser chamar. Eu estou numa branca. Mas eu sei que, por exemplo, eu fui uma escrava num outro tempo, numa encarnação minha passada, eu fui uma escrava. E sabe por que essa escrava morreu? Porque ela teve 7 filhos. E os 7 filhos dela foram tirados para vender. Tiraram dela. Você já imaginou a angústia que criou nesse espírito, nessa pessoa, nessa persona que tinha naquela época? E a gente sobreviveu, e foi para outra, e foi para outra, e é assim. Se as pessoas que estão lá brigando, ofendendo, ou não sabendo tratar os descendentes afro, se eles soubessem que a maioria deles já pode ter sido, ninguém só nasceu no Brasil branco, não, gente. Todos nós, e aqui eu tenho aqui uma leva de psicoterapeutas reencarnacionistas que tem centenas ou milhares de regressões nas costas aí. Todos eles. Então, a gente tem a consciência que hoje eu estou aqui numa casca branca, nasci no Brasil, mas eu já nasci em outro lugar, fui uma escrava, já nasci na Itália, já nasci na Europa, em vários lugares, na Ásia, como índio. E aí? Por que eu tenho essa sensação de que preto é preto, branco é branco? Não, gente, o espírito não tem cor. Não existe isso. Se a humanidade caminhar para a evolução e conseguir entender o que é a espiritualidade, acaba o racismo. Não vai haver mais racismo, gente. Não tem sentido. Sabe, uma vez me contaram um caso que tinham feito uma palestra sobre regressão. E aí, no final, era um centro, no centro, tinha um grupo de pessoas defendendo e dizendo, não, porque, porque os meus antepassados, tal, minha avó veio da África, não sei quem veio da África, não sei o quê, eu tenho que respeitar, eles têm que isso, fazendo uma hegemonia ao negro. Aí perguntaram ao nosso professor, que foi quem contou essa história, o Mauro,
Você não acha, Mauro, que nós temos que resguardar esse tipo de pensamento? Ele virou para eles e falou assim: quem é que disse que você não era o comandante do navio negreiro que trouxe a sua família para cá? Qualquer um de nós já foi comandante do navio negreiro, já foi capitão de escravos, já foi tudo, e vice-versa. Então, quando a gente consegue entender isso e tem essa consciência, a coisa fica mais suave, fica mais fácil. Sabe? Aquela aspereza, aquele negócio que não encaixa e tal, não faz o menor sentido. Gente, a gente sai daqui, vai, morre, fica lá em cima um pouquinho, desce aqui, vai, morre, vai lá em cima, desce. É assim que é. Assim que é. Todo mundo aqui, gente, deve ter aí, nessa Terra, 150 mil anos, talvez, 200 mil anos de encarnações. Quantas mil encarnações nós já tivemos? Cada um de nós já teve. Então, se a gente consegue ter esse tipo de entendimento, as coisas ficam bem mais fáceis de você entender. E aí você não consegue entender por que alguém mata alguém só por causa da cor dele. Não faz sentido. Matar porque matou, ele é um assassino. Aí existem mesmo, tem pessoas fora da normalidade. Mas matar por causa da cor, ou de um lado ou de outro, isso é uma ignorância da situação espiritual de cada um de nós. Por que que isso deve ser... E olha, eu não estou fazendo apologia a nenhum tipo de religião. Mas como a gente fala no início, isso é espiritualidade. Todos vão caminhar para tal. Porque isso aí não há dúvida. Todo mundo, toda a humanidade, uma hora vai conseguir entender. Uns mais, outros menos, uns mais cedo, outros mais tarde. Mas todos vão entender que isso tudo vai passar. E que eu aproveitei esse tema porque esse negócio nos Estados Unidos está mexendo muito com a gente, está balançando muito, toda hora. Então, por que a gente não aproveitar e dar um pequeno chamamento? Nós temos que ter consciência que nós não somos... Eu não sou macho, eu não sou preto, eu não sou branco. Eu estou preto, eu estou branco, nasci no Brasil, mas eu já tive em vários continentes, vidas em várias outras encarnações. Então, gente, os que me conhecem mais de perto sabem até onde eu já tive a última. Então, é melhor nem entrar nesse mérito, porque é alguma coisa que mexe com a gente. Mas a gente tem isso de berço. Então, acontece isso. A gente tem que entender. E quem não está ainda entendendo, estude, pesquise, procure ver, procure estudar. Estou vendo aqui um grande parceiro, um grande irmão aqui, o Sérgio Vidal. Irmão, é isso aí. Nós não somos pretos, nem somos brancos. O espírito não tem cor, nem somos índios, nem somos amarelos. O espírito não somos... Nós temos encarnações assim. Encarnação como preto, como branco. E isso, assim como é aquela tal história. Eu estou sofrendo muito porque, poxa, eu devo ter sido muito ruim, estou pagando e tal. Ou vice-versa. Não, minha vida é uma beleza e tal. Gente, a gente diz o seguinte: não tem algoz, não tem vítima sem ter sido algoz. Certo? Então, todo mundo nessa situação, se a pessoa está aqui sofrendo um ataque qualquer, é porque alguma coisa lá atrás ele fez, ele só está revertendo isso para ele poder purificar, para poder entender, porque nós estamos aqui para aprender. A gente aprende aqui. Não aprende lá em cima, não. A gente vem para passar, para desenvolver aqui. Eu queria só colocar isso, acabei que eu acho que eu já até me estendi. Se alguém quiser fazer alguma colocação, a gente abre um pouquinho, eu vou tentar
terminar, como a gente falou, dentro do horário previsto. Começamos 5h30, vamos até às 7h30 no máximo. Se puder terminar antes, fica melhor. Alguém quer fazer alguma colocação dos meus colegas? Celso, pode seguir. Eu nem queria. Eu nem queria. Nem queria, eu imagino. Nem queria. Veja bem, capaz. Essa situação é muito curiosa, né? Mas a gente precisa lembrar, falando de tudo aqui que a gente está falando, pegando lá a questão da depressão, pegando a questão da outra questão que a companheira perguntou, né? Será que eu escolhi isso que a Jo falou? É aquela história que a gente sabe. Olha só, pessoal. Quem não precisava passar por este momento não estaria aqui. Entende isso? Se todos nós estamos, neste momento, vivenciando todas essas dificuldades, lidando com as nossas questões internas, com as nossas crenças, com tudo isso, é porque nós precisamos estar aqui. Repara que o miúdo, que a gente nem vê lá, o micro, né? O vírus, cara, ele é pequenininho. Eu fico aqui pensando, imagina se ele fosse grande. Cara, não sobrava ninguém. Não é? Então, olha só, essa questão toda é para mexer com isso tudo mesmo. As coisas virão à tona. A gente está no processo de mudança. Então, o que acontece? As energias que chegam, elas vão potencializar o que eu tenho. Se eu tenho pensamentos e energias que estão tendendo mais para o lado, eu vou chamar de positivo, potencializa isso. Se eu tenho um pensamento, uma energia que tende mais para o lado negativo, potencializa isso. Então, você vê pessoas defendendo posições ou dizendo coisas que quem olha para esse novo mundo, essa nova era, esse novo chegar da humanidade, quem olha para isso, caramba, não consegue. Como é que essa pessoa ainda está assim? Será que ela não está percebendo que as coisas estão mudando numa velocidade muito rápida? Por que será? Então, cada um tem o seu momento. Então, quem pode mais, pode menos. Quem enxerga, quem já está querendo enxergar, quem já está conseguindo enxergar um pouquinho mais à frente, deve olhar com um olhar de compreensão, que todo mundo vai chegar lá. Outra coisa, no mundo ocidental, nós temos aí pelo menos uns 1.500 anos onde o conceito de reencarnação e processo reencarnatório foi retirado. Os amigos aí, os companheiros que leem, que sabem disso. Nós tivemos um segundo concílio de Constantinopla, em 500 e alguma coisa, né, Márcio? Em alguma coisa. E pouco, é por ali, século IV, por ali. Isso, por aí. Estava lá. Os caras se reuniram e, a pedido de alguém, falaram, eu não quero isso não, tira daí. Então, nós temos 1.500 anos, pelo menos, onde todo conhecimento, toda a ciência, todo o pensamento ocidental foi construído, a base foi em cima disso, da negação do ser múltiplo, do ser pré-existente. Então, quando você tem hoje pessoas que ainda adotam esse tipo de pensamento, é porque elas estão ligadas nisso, estão presas nesse momento. Se abrir o seu olho e perceber, você não vai ter mais a briga lá na Irlanda, um pedacinho pequenininho, que estão brigando com um pedacinho de terra, é a mesma coisa. O que houve? Ficou sem som? A internet do Celso deve ter caído. Cavacos do ofício, não tem problema. Sérgio, quer falar alguma coisinha? Eu vou passar daqui a pouco para a Josi, aí ela vai fazer uma meditação e aí a gente encerra. Segue aí, Sérgio. O assunto você já conhece. Caiu o Sérgio? Eu caí? Caiu ou não caiu? Eu caí. Me caíram? Grande, se cair vai quebrar aí o negócio ali. Pô, é censura, não é para falar isso não?
Pode falar, bora. Pode censurar. Tu foi falar no... Olha... Rapaz! A Foi KGB mexer com os caras que estão quietos, rapaz. a KGB está aí, rapaz. Então, aí, tá vendo? A conexão foi desfeita. Eu não sei nem mais o que eu estava falando. Você sabe que eu não falo sozinho, não sou eu. Você viu uma trilha? Clica aqui assim, ó. Aí vai. Aí eu vou. Tá. Aí me distrai de conexão. Sérgio, vou passar para você. Deixa só o Celso fechar lá. Então, esse é o processo. É uma questão de entendimento, de percepção. Nós somos seres que temos a oportunidade de aprendizado constantemente. Quem está agarrado nos padrões antigos, beleza, tem problema. Vai chegar mais à frente, vai pensar diferente, vai fazer diferente. Tá? E é importante que essas coisas venham à tona. Tá certo? Chega, né? Vai, Sérgio. Sérgio, contigo. Olha só, Você começou o assunto, eu quis só dar uma continuidade, agora você arremata. Sim, mas olha só, uma live sem uma pequena polêmica não é uma live, né? Então, eu quero pedir desculpas a vocês, mas vou fazer algumas colocações aqui. Por favor. A primeira delas é a seguinte. O Senhor Jesus, e eu falo sempre para os meus pacientes, que é um filósofo que eu mais cito nas minhas intervenções, o filósofo, ele, através de uma parábola, que é a parábola do samaritano, o Senhor Jesus traz para aquela sociedade da época a presença como principal personagem e responsável pelo ato de caridade, o samaritano. O samaritano, para os judeus, ele era um pária. Tanto até que nas passagens para Jerusalém, eles desviavam da Samaria. E os samaritanos fizeram seu próprio templo e tudo mais. Jesus, com uma enorme sabedoria, ele traz o samaritano e o samaritano faz o trabalho dele. Então, observe bem o seguinte. Nós estamos aqui para fazermos o nosso melhor. Não importa se o sujeito que está ali, vamos dizer assim, ele é um mendigo, ele está sofrendo, é aí que eu vou polemizar e me perdoem. Ele é um mendigo, ele está sofrendo, mas ele é a grande oportunidade que eu tenho para mostrar que eu sou humano. Porque nós viemos todos aqui para fazermos o melhor. Não teve pai que veio aqui para ser mau pai, não. Isso é um equívoco que muita gente diz. Nós viemos para fazer o melhor. Eu vim para ser o melhor Sérgio, o Márcio veio para ser o melhor Márcio, o pai de fulano veio para ser o melhor. Ele pode se equivocar. E aí pode acontecer, e tudo tem uma razão e uma justiça. Mas nós não viemos para ser personagens secundários da história de ninguém. Nós viemos ser personagens principais da nossa história. O pai de fulano errou, se equivocou, aí tem uma justiça, uma questão que o mundo espiritual aproveita, aí há uma purgação de determinada coisa. Nada é por acaso, mas o trabalho de cada um é para fazer o melhor. Então, quando a gente diz assim, você escolheu a família, sim, eu escolhi a família, mas não é para minha mãe ser ruim para mim e causar uma série de traumas. Para o meu pai ser ruim para mim e causar uma outra série de traumas porque eu tive problemas na outra vida, não. É para o meu pai ser o melhor possível, porque as minhas dificuldades, ao longo da vida, elas serão testadas. Não precisaria ser ali, não, porque senão alguém viria com o papel de vilão. Nesta vida, nós não viemos com este papel. Nós viemos com o papel para sermos as melhores pessoas possíveis. E dentro do nosso trabalho, Jesus pediu para nós sermos pacíficos e não passivos. Então é fundamental que aquela garotada norte-americana esteja na rua. É fundamental porque nós estamos no mundo de expiações e provas em que Emmanuel disse que a maldade impera em cada um de nós. Fora os missionários, infelizmente nesta live não tem nenhum missionário, fora os missionários somos nós, com nossa animalidade, muito mais do que a nossa angelitude. Então é fundamental que nós entendamos até o momento do outro. É preciso que nós possamos dar passos de cada vez. Nós vamos dar passos. Então amanhã, se houver alguma manifestação,
Se você, Márcio, puder levar a sua palavra, se o Celso puder, se a Josi puder, se qualquer dos colegas puder, é importante que isso seja levado, porque as pessoas estão em diversos graus aqui no planeta. Então, é muito importante, sim, que o sujeito, Mauro, eu não concordo com o Mauro, não, é muito importante que aquele sujeito preserve, achando que há uma herança, uma hereditariedade, mesmo que ele, na outra encarnação, tenha sido até um algoz. Mas é através da hereditariedade, é através do entendimento, é que as pessoas vão chegar. Houve uma época que não havia boneca branca no Brasil. Hoje já há Barbies negras. Então é necessário que isso aconteça aos poucos. É necessário que o negro tenha orgulho de si mesmo. E isso acontece ele conhecendo a história, ele honrando a mãe, o avô, o bisavô, o trisavô, que pode ser ele mesmo ter sido trisavô. Mas isso é fundamental por causa do estágio que nós estamos neste planeta. O que você está dizendo é um mundo mais lá na frente, quando as pessoas puderem entender que nós somos espíritos e que viemos. Eu não duvido que eu, ao longo da minha vida, tenha até pregado em praça pública para vender escravos. Por isso que eu vim a este planeta para poder usar a minha voz, a minha fala para esta defesa. É a chance que me deram. Eu fiz uma regressão e para mim eu demorei 2 horas para sair lá do umbral. Foram 10 minutos lá, ou 5, mas para mim eram 2 horas e a chance que eu tinha era estudar, trabalhar, ter a oportunidade de fazer esse trabalho que eu estou fazendo agora. É a chance que me deram. Porque eu venho lá de baixo, lá do umbral, lá de baixo. Isso eu não estou falando com falsa modéstia, não, porque seria muito burro. Eu estou dando um depoimento, já que todos nós sabemos da nossa história. O Celso, por exemplo, foi mãe de 5 garotos, ou 6, que eram retardados mentais. E aí, ele antes tinha sido um guerreiro. Eu vou contar isso para vocês, que eu acho fundamental. Eu nunca mais esqueci isso. Ele antes tinha sido um guerreiro que cortava a cabeça. Depois ele foi ser uma mãe que cuidou dessas crianças todas. Sabe o que o Celso é hoje no Brasil? Professor. Ele tem que ser a mãe que ele era e mais um guerreiro, porque senão ele não aguentava. Ele é professor por isso. Porque ele tem um guerreiro dentro dele e tem aquela mãe de 5 ou 6 filhos, não me engano, que ele teve na vida dele. Eu espero que você me convide para a próxima. Maravilhoso. Você é nota 10, pelo amor de Deus. Eu só quero acrescentar o Serjão, que essa história ainda tem uma feira. Só dizer uma coisinha. Celso, eu acho que você está desempenhando com louvor a sua tarefa, viu? Sem querer puxar seu saco. Fala, Celso. Hoje, né? Hoje está muito de parabéns. Todos nós foi assim. Como o Serjão falou, a gente veio para fazer o melhor, né? Então, essa encarnação, acho que pelo menos 10% a gente consegue, né? Já que eu acho que é importante a gente frisar isso e deixar claro até para todo mundo, o objetivo nosso é poder sair um pouquinho melhor do que entrou. Nós estamos aqui para fazer a nossa reforma íntima. Se você entrou de um nível, você tem que fazer alguma coisa durante 70, 80 anos que você vai ficar aqui, para pelo menos sair um pouquinho acima. Porque, meus amigos, a sensação do espírito quando chega lá em cima e diz que ficou 80 anos aqui embaixo e não conseguiu melhorar nada, é um desespero total. Ele perdeu uma encarnação. Perdeu uma encarnação é uma oportunidade de vida aqui na Terra. E não está fácil descer, não, viu, gente? Está muito difícil. É 3 para 1. A fila para descer é grande a beça. Então, vamos pensar nisso para a gente aproveitar a oportunidade que todos nós estamos tendo de estarmos aqui trabalhando encarnados. Eu vou agora passar para a Josi. Se ela quiser fazer algum comentário. Josi, congelou? Eu não aguento. Oi? Tu tá aí ou congelou? Estou aqui. Tá aí.
Josi, só um instantinho. Josi vai fazer uma meditação. Eu vou pedir para todo mundo. Ela vai preparar a meditação e com isso a gente encerra com essa maneira. Eu acho que é bom para a gente dar uma reconectada. Vamos entrar de novo no eixo aqui, puxar o espírito para dentro de novo aqui. Josi, o comando é seu. Então, estou aqui de volta. Eu vou pedir a cada um, né, que viu tanto aqui, que já falou das suas angústias, das suas dúvidas, que veio até esse encontro de coração aberto, né? Tem que abaixar um pouquinho. Que o som está um pouquinho alto, Josi. O quê? A música? O som, a música está muito alta. Eu vou pedir, então, para todo mundo que se coloque numa posição confortável, se for sentado, de preferência com os pés no chão. Se puder pedir para as pessoas em volta darem aquele tempinho para vocês, é ideal, do tipo, ninguém fala comigo agora, que eu estou num momento importante. Se puder convidar alguém que está do lado para esse momento, também convide. Porque a gente falou hoje de saúde e a gente viu a importância que é a gente parar. A gente parar para se olhar um pouquinho. E esse é o momento, essa é a oportunidade nesse encontro. Tá bom? Só fazendo assim com a cabeça ou assim com a cabeça. Dá para ouvir a música? Ok. Eu vou desaparecer um pouquinho, mas eu também vou pedir para vocês fecharem os olhos, então não tem problema. Mas eu vou botar uma figura aqui bem bacaninha para a gente, enquanto eu vou conduzindo uma meditação guiada, na verdade, uma visualização e um exercício de respiração. Eu quero dizer para vocês que tudo que a gente vai fazer agora não tem contraindicação. Então, aprendam e repitam quantas vezes quiserem. Passem adiante também, porque é muito benéfico. Vamos lá, então, para o nosso momento. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos e respirem profundamente. Vamos respirar lá na barriga, deixando o abdômen se pronunciar, as costelas abrirem e soltar o ar lentamente. Vamos inspirar contando 3 tempos. 1, 2, 3. Prendendo o ar. 3 tempos. 2, 3. Soltando o ar. 6 tempos. 2, 3, 4, 5, 6. Inspira em 3 tempos. 2, 3. Prende. 3. Solta longo. 3, 4, 5, 6. Vamos percebendo que há uma pausa entre o ar que entra, o ar que sai, o ar que torna a entrar. Respira. Respira. E deixa ir saindo pelos pés o excesso de sentimentos, como água que escorre, o excesso de pensamentos, o excesso de expectativas,
Deixa sair pelos pés, enquanto você respira. E leva a sua atenção para o seu corpo, como se você estivesse se escaneando, vendo toda a cabeça, sentindo a nuca, tomando consciência das orelhas, do nariz, dos olhos, da boca. Percebe todo o seu crânio. Toma consciência do pescoço que liga a sua cabeça ao tronco. Respira. Percebe, conscientiza os ombros, os braços, as mãos. Toma consciência do seu tronco que abriga tantos órgãos importantes. Toma consciência do seu coração que bate, o impulso da vida. Toma consciência das suas pernas, pés. Toma consciência do seu peso, do seu volume, da temperatura na sua pele. Respira. Respira. O ar que entra, o ar que sai. E nesse estado de presença, aqui e agora, vamos começar a viver uma pequena história, visualizando as cenas que vão sendo sugeridas. Vamos imaginar uma linda praia deserta num dia ameno de sol. Um sol ameno, bonito, um céu azul, vibrante, uma brisa no ar, pássaros que voam ao longe, e o barulho suave de pequenas ondas. Tudo é paz, beleza, harmonia. Você se sente atraído pelo mar e se aproxima e deixa que as pequenas ondas e sua espuma branca comece a tocar você. E de uma maneira inacreditável, cada vez que a onda vem e te toca, você percebe que seu corpo como que se acende, como que se ilumina, de uma maneira mágica, incompreensível. Mas isso te atrai. Você se faz com a curiosidade de uma criança que percebe algo que nunca tinha notado antes. E sente vontade de entrar nesse mar calmo. E vai entrando devagar. E quanto mais você entra no mar, mais o seu corpo se ilumina. E isso traz uma alegria espontânea, a alegria das crianças que brincam. Você entra no mar de corpo inteiro, e ele inteiro se ilumina. Você boia na água e vê o céu, e se sente parte
do céu, do mar, da natureza à sua volta. Tudo é paz, harmonia, pertencimento. A água é levemente morna, agradável. O momento é absolutamente feliz, nada falta. Você sente a água, você olha em torno, você vê seu corpo completamente iluminado. Paz. 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 E seu coração se enche de agradecimento pela vida que te proporcionou esse momento. A vida te trouxe até aqui. Paz. Paz. Você sente seu corpo absolutamente saudável, forte. Você sente seus ossos com força física plena. Você sente a sua musculatura, vitalidade, integridade, saúde, paz. E com agradecimento profundo, você vai saindo lentamente desse banho de mar. E seu corpo está completamente iluminado. Chegando de volta à areia da praia, o seu olhar vai até o horizonte. E você tem a certeza de que faz parte de todo o universo, que você importa, que você tem o seu quinhão de luz. 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 Respira profundamente e vai deixando a praia e voltando para o seu corpo físico no seu lugar, aqui e agora, trazendo os benefícios dessa visualização, trazendo a bênção revitalizadora desse momento. Respira aqui e agora no seu lugar. Sente seu corpo físico, sente o sangue correndo nas veias, sente o gosto na boca, o barulho do seu ambiente. Se sente inteiro, renovado. Respira e a seu tempo vai abrindo os olhos. Voltando aqui agora, todos de volta, inteiros e bem, com certeza, renovados e revitalizados, e podem repetir esse tipo de exercício. Essa respiração é muito importante. Se vocês quiserem, em algum momento, fazer só a respiração,
é de muito auxílio. Inspira em 3 tempos, prende o ar em 3 tempos, solta mais longo em 6 tempos, o dobro. É muito importante. Muito obrigada. Obrigada. Bom, gente, eu acho que depois dessa meditação a gente consegue chegar e ficar um pouco mais zen, né? Então, eu quero agradecer a presença de todos, dos terapeutas, dos amigos participantes, que já são gente que está aqui sempre. Eu só quero agradecer, dizer que o objetivo nosso é tentar, nem que seja um pouquinho só, melhorar a vida de cada um. E olha, ninguém aqui é exceção a coisa nenhuma. Os terapeutas sofrem igualzinho, têm os mesmos problemas iguaizinho, e não faz diferença, não, mas ele... Sabe a história de que médico não fica doente? Fica. Fica até doente mais rápido que os outros. Está aqui doutora Maria Cláudia, que pode me garantir isso, o Rafael. Então, o Rafael vocês já conheceram, Maria Cláudia, a esposa dele, está ali também. Então, eu só peço a vocês agradecer e, se Deus assim permitir, talvez estejamos aqui na próxima semana, né? O objetivo é esse. Se alguém tiver ainda alguma colocação, alguma dúvida, que pode fazer. Josi, gratidão a você, obrigado. Obrigado, Sérgio, obrigado, Celso, Simone, meu grande pintor. Obrigada, Josi, Sérgio, Serjão, Celso, querida, Simone, todos aqui. Mas adorei, só um minutinho, adorei ver o Sérgio Vidal. Uma pessoa que eu gosto de coração. Muito bom ver você aqui, muito bom. Olha, que beleza. Não, maravilhoso, um beijo grande no seu coração. Quero deixar também aqui a minha amiga Lucinha, que está aqui embaixo. Ó. Lucinha, já está na atividade, Lucinha. Já veio, chegou em casa. Maravilhosa. Pra ter ideia, passou ontem no CTI, anteontem, teve Covid. Aí, Lúcia trabalha direto comigo, é meu braço direito lá. O que acontece? Eu falei, Lúcia, você tem que descansar. Acho que eu estou com Covid, descansar. Ah, mas não aguentei, a casa estava suja, eu resolvi fazer uma faxina no domingo. Pronto, aí no dia seguinte está ela toda estropiada, arrebentada, foi parar lá no hospital, internaram ela. Graças a Deus já está de volta. O médico falou, o Covid já foi, você teve um probleminha aí e tal, mas de arritmia, sei lá, de coração, mas agora já está firme na rotina. Atividade, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, obrigado. Olha, ela está agradecendo aqui. Namastê para todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigada. Sérgio, você está na próxima, viu? Andréia, um grande abraço. Saudade, Andréia. Rosada. Isso aí. Gente, vamos lá. Eu vou... Selma, um beijo, minha irmã. Deise Galhano. Namastê. Dona Andréia. Maria Cláudia. Obrigado. Hudson, pode fechar, Hudson. Obrigado, Hudson.